Fala, mestre, sejam todos bem-vindos à nossa aula de suportes e resistências e pivot points. Aqui eu vou ensinar para vocês de uma forma simples como funcionam os suportes e resistências e a importância da gente dominar os suportes e resistências para ganhar dinheiro, tanto no swing trade, day trade, no hold, tanto faz, e também descobrir quais são os melhores momentos de compra. Todo dia alguém vem com uma dúvida para mim, perguntando: Augusto, esse é o momento certo de comprar? Aí eu dou uma olhada no gráfico, se ele está próximo a um suporte, eu digo: esse poderia potencialmente ser um bom momento de comprar porque estamos num suporte. E quando eu olho no gráfico e está próximo a uma resistência, eu digo: olha, é arriscado comprar agora porque estamos próximo a uma resistência e a resistência pode ser tão forte que o preço pode não subir. Então, basicamente, o que é a resistência e o suporte? Porque ela responde tanto às dúvidas das pessoas e dos traders, né? Por que a gente sempre, no meu caso, eu sempre foco em comprar, na maioria das vezes, em suporte. E evito, na maioria das vezes, em resistência. E como identificar esses suportes e resistências? Para quem é novato, os pivot points, que é um indicador bem conhecido no mercado de day trading, ou seja, para fazer trades diários, ele é um indicador que facilita você conseguir localizar suportes e resistências. Mas, Augusto, o que são suportes e resistências? Bom, suportes funcionam como um chão e a resistência funciona como um teto, ok? Então, eu estou aqui num apartamento, moro no térreo, tá? E acima de mim existem 20 andares, onde cada andar tem um chão e tem um teto, ok? Então vamos imaginar se eu pegasse uma bolinha, essa bolinha ela fosse o nosso ativo volátil, e eu pegasse e jogasse a bolinha no chão, ok? Ela vai tocar no suporte e ela vai buscar o teto, então ela vai tocar no chão, vai tentar buscar o teto. Agora vamos imaginar que eu tivesse uma força astronômica, e eu conseguisse fazer essa bolinha, essa mesma bolinha, com tamanha força tocar no chão, e na hora que ela repicasse no chão, ela voltasse para o teto, ela poderia romper o teto do vizinho, ou seja, ela poderia entrar no teto do vizinho, passando então do chão do vizinho, indo em direção ao teto do vizinho, tá? Então a bolinha passou do teto aqui, do nosso teto, chegou lá no teto do vizinho, e agora a bolinha não vai voltar para o nosso chão, ela vai voltar para o chão do vizinho. E assim sucessivamente. Então todo suporte pode ser uma resistência e toda resistência pode ser suporte. Ou seja, dependendo do rompimento e da direção que o fluxo está indo do mercado, a gente pode ver um rompimento de um novo teto para encontrar um novo chão, ou o contrário. Isso vai tudo depender se o movimento do mercado está indo numa direção de alta ou de baixa. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu coloquei o preço do Bitcoin numa escala aritmética, então eu coloquei aqui do dia do janeiro de 2017 até meados agora do dia 22 de outubro. E a gente tá vendo aqui de cara, né, que aqui nós temos um chão, tá? Então vamos ignorar o fato de que o Bitcoin ele vem numa crescente lá do tempo passado, lá de trás, ok? Onde ele valia $100, $1.000, assim por diante. Vamos pegar só de 2017 para frente, que a gente consegue na escala aritmética visualizar de uma forma mais fácil. Bom, se a gente ver aqui, nós temos o chão, ok? Então esse seria o nosso primeiro andar do nosso prédio. Agora nós temos um segundo chão aqui, ó. Que foi, aí nós temos aqui, na verdade, um teto, ok? Por que nós temos um teto? Porque nós jogamos a bolinha aqui, ó, eu vou pegar para vocês, nós jogamos a bolinha, e vamos dizer que nós jogamos a bolinha foi para cima lá para buscar o teto, então a gente jogou lá no chão, ela foi para o teto e ela rompeu o teto do vizinho, aí o chão do vizinho, aí ela chegou, agora ela tocou no teto do vizinho, então aqui é o primeiro andar, então aqui é o nosso andar, onde nós estamos morando, e aqui é o vizinho, ok? A gente rompeu o chão do vizinho, a bola passou lá, ela vai fazer o que? Ela vai picar, então ela vai picar no chão do vizinho, ok? E vai tentar romper o teto do vizinho. Rompendo o teto do vizinho e conseguindo isso, ela vai fazer o quê? A bolinha vai continuar batendo agora no próximo teto. Aí ela vai lá, então toca no teto do segundo vizinho e vai lá, busca o chão de novo, né, do outro vizinho. E assim sucessivamente. Então, isso aqui que você está vendo é uma resistência, tá? E como é que a gente consegue identificar onde é o chão e onde é a resistência? Para isso a gente tem que ter um tempo gráfico um pouco mais longo, principalmente se a gente utiliza um gráfico
de longo prazo, como o do Bitcoin, ou seja, de 2 anos, ok? E como é que eu sei onde é que aqui é o chão? Veja que anos mais tarde, o preço do Bitcoin, mesmo que depois que ele subiu, ele teve uma grande queda e olha onde ele exatamente se suportou. No antigo chão, tá? Do terceiro vizinho. Aliás, do segundo vizinho. Então ele suportou e ele continuou picando até ele conseguir romper novamente o teto do segundo vizinho e aí começar a subir novamente. Então a bolinha, mesmo que ela rompeu vários andares, ok? Ela voltou e ela foi voltando um a um, batendo até voltar no chão antigo. Então toda vez que a gente tem um toque no preço do ativo em uma determinada linha invisível, linha temporária, tá? Uma linha temporária de oscilação do preço, nós temos um chão. Então eu vou apagar aqui para mostrar para vocês, aqui ó, esse aqui é o chão mais forte que hoje temos no Bitcoin. Por quê? Porque com base no que vimos no passado, por mais que ele teve grandes oscilações e grandes rompimentos de fortes resistências, o preço sempre voltou e tocou e a bolinha ela se manteve nesse andar aqui, exceto por um dia que ela caiu aqui abaixo. Foi quando o Bitcoin caiu 50%, o estouro da bolha do Bitcoin, uma das bolhas do Bitcoin, certo? Só que o que acontece? Ela chegou num teto máximo, tá? O Bitcoin chegou num teto máximo, até vou colocar aqui de azul. Então vou colocar as resistências de azul e os suportes de amarelo. E ele até agora não conseguiu tocar o teto de novo, mas esse teto ele existe. Agora ele oficialmente existe porque esse foi o preço máximo que o Bitcoin passou a valer em um determinado período no tempo, certo? É claro que ele vai chegar num ponto de resistência máxima, onde vai acabar o dinheiro do mercado, ou seja, o fluxo financeiro vai cessar e vai ficar só justamente os maiores especuladores. E o ajuste vai ser natural do mercado, do quê? Do pessoal se assustando e tirando o seu dinheiro e assim caindo o valor bastante, ou seja, tendo uma grande oferta de criptomoedas no mercado e uma demanda bem menor, ou seja, tem menos pessoas querendo comprar e muitas pessoas ofertando à venda, e isso faz o preço cair. Bom, enfim, então agora vocês entenderam que esse aqui é o teto e essa aqui é o chão, é o suporte. E enquanto o preço oscila, ele vai respeitar sempre o suporte e a resistência, sendo que onde é suporte é muito melhor comprar, com risco muito minimizado, porque qual é a chance? A chance é maior de você bater aqui no suporte e continuar subindo, e não próximo à resistência, porque próximo à resistência a chance é maior de você chegar numa resistência forte que não consiga ser rompida, e assim a bolinha ou o ativo perder força e ela parar, né? Ela cair. E se desvalorizar bastante seu ativo. Então por isso que quem compra próximo à resistência tem uma chance muito maior de perder dinheiro. Mas por que as pessoas compram próximo à resistência? Porque quando a maioria das pessoas instintivamente elas querem comprar quando o ativo está subindo. E quando é que o ativo está subindo? Quando ele está indo de encontro a uma resistência. Então as pessoas querem ver tudo verde, elas querem ter vamos dizer assim, elas estão mais otimistas quando o mercado está todo otimista. Ninguém tem vontade de comprar quando o mercado está no chão, quando o mercado está caindo sem parar e quando ele está encontrando o chão. E isso é o que separa os profissionais dos leigos. Os leigos, eles vão sempre comprar próximo à resistência. Os profissionais vão sempre comprar próximo a suportes, mas também podem comprar em tentativas de rompimentos, porém com stops, tá? Porém, colocando stops de ordens de compra automática. Isso é uma visão macro da coisa. Então, essa é uma visão macro da coisa. Aqui, ó, você pode unir aqui, ó, o passado com o presente, para você conseguir identificar que o teto agora, hoje, seria 13.300, ou seja, foi um teto que foi testado 3 vezes, ok? E esse teto, por ser testado 3 vezes, porque que ele também já foi um suporte aqui, ó, o preço tocou e antes dele continuar caindo, ele ficou batendo ali em cima. Você identificando isso, você sabe qual é o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída numa relação de oferta e demanda, ou seja, numa relação onde as pessoas estão, o mercado comprador, ele tem interesse em comprar, formando o chão, e a resistência é onde as pessoas têm interesse forte de vender, porque elas viram que no passado
o preço do ativo bateu ali e não subiu mais. Então aqui, ó, aqui o teto, ele é formado por vários sinais e o chão também. Ele é formado por vários pontos, ok? Só que todos os tempos gráficos, e a gente agora está utilizando o gráfico diário, mas a gente poderia colocar o gráfico mensal, por exemplo, tá? A gente poderia colocar o gráfico mensal. E no gráfico mensal você também conseguiria identificar suportes e resistências. Tá, aqui o suporte, amarelão, e aqui você coloca os topos unidos, aqui você encontra as resistências, onde o preço ele tocou, né? E ele está respeitando essa faixa. E enquanto ele respeitar essa faixa, o ativo ele está saudável, o ativo está com um mercado saudável, ok? Onde tem uma força relativa compradora e uma força relativa vendedora igual por igual. Muito bem, todos os tempos gráficos que a gente enxerga, a gente vê resistências e suportes. Então, o suporte aqui, vamos pegar o gráfico diário agora da Binance para a gente conseguir colocar no gráfico de 1 hora. Quanto menor é o tempo gráfico, na hora, por exemplo, ele vai ter outros suportes e outras resistências mais bem definidas, mais bem detalhadas. Aqui, por exemplo, aqui é um suporte, tá? E aqui também aparentemente está querendo formar, aqui ó, aqui aparentemente era um suporte também que agora teve um rompimento recentemente. Mas vocês podem ver que o preço do ativo, ele tende a respeitar, geralmente se você conectar os pontos, ok? Você consegue identificar tetos. Então, no mercado existem vários tetos e vários suportes toda vez que o preço ele atinge e o mercado diz que, ó, esse ponto é importante, esse é um ponto que está tendo uma resistência para continuar subindo. Então aqui formou o teto, aqui formou o chão. E assim, quando ele tem um rompimento, por exemplo, como aqui, ele vai procurar um novo chão, ele vai tentar descobrir um novo chão. E mesmo que você coloque aqui numa linha horizontal e você voltar para o passado, você vai ver que ele vai estar numa mesma linha, no mesmo chão anterior, já registrado historicamente falando. Se a gente voltar mais, a gente vai encontrar em um determinado momento mais resistências e mais suportes. O Pivot Point então é um indicador que ele vai facilitar a identificação dessas suportes e resistências, principalmente nos gráficos diários. Então eu coloquei aqui no gráfico diário Pivot Point, então você clica em indicador, coloca Pivot Point High Low, tá? Alto e baixo, que foi esse que eu coloquei, High Low. Coloca o Pivot Point, ele vai te facilitar, ele é um indicador que te facilita identificar onde estão os tetos e onde estão as resistências. Então, aqui, ó, se a gente conseguir pegar no gráfico diário, a gente identificou então que o teto é uma faixa que aproxima os 8.300 e o chão vai ser 7.800. Então, se nesse período todo aqui você fizesse vários swing trades, ok? Nesse período aqui, que compreende entre o dia 16 até o dia 22 de outubro, você teria comprado em suporte. Se você tivesse comprado em suporte várias vezes, você teria várias vezes lucro. Várias vezes você teria aí lucro de 3%, várias vezes comprando em 7.800. Claro que quanto mais o chão ele é testado, ou o teto é testado, maior é a chance de rompimento. Mas uma vez que não aconteça o rompimento, a bolinha sempre vai voltar a testar novamente o chão, tá? Então, a bolinha, vamos imaginar que a bolinha ela fica batendo o tempo todo no teto e no chão, no teto e no chão, até que ela vai encontrar uma parte mais sensível, uma parte mais frágil, onde ela consegue ter o rompimento. E aqui, como vocês podem ver, no dia 23 de outubro de 2019, a bolinha conseguiu romper para baixo, então iniciando e voltando a uma tendência de queda, porque antes o preço do ativo ele estava praticamente lateralizado, tá? Claro que vai ter aqui falsos rompimentos, que a gente chama, tá? Falsos rompimentos é quando parece que o preço vai subir e vai começar a invadir vizinho por vizinho novamente e o preço vai começar a subir. Porém, ele pega já uma resistência num teto que foi testado pouquíssimas vezes, tipo 2 vezes, ó, e ele já cai novamente. Então, quando você consegue identificar isso aqui te facilita muito a estratégia de swing trade e day trade, ok? Então, no que entendemos hoje, no preço atual, a gente enxerga o seguinte: se a gente comprar a próxima 7.300,
Quanto mais próximo de 7.337 a gente comprar, maior é a nossa chance do quê? De pegar uma altinha até o próximo teto, que está aqui. Tentando comprar 7.337, vamos dizer que o mercado nos desse mais umas 2 ou 3 oportunidades, a gente poderia literalmente fazer um excelente swing trade, podendo ter aí um lucro de até, por exemplo, 1,58% neste exemplo. Vamos imaginar então que o preço do ativo nos próximos dias comece a buscar os 7.500 dólares aqui, buscar o teto, certo? A gente já identificou que aqui é um teto. É um pequeno teto que foi testado uma vez, tá? Aqui também, ó, 7.496 foi testado mais vezes. Então, esse aqui até poderia ser um teto um pouco mais decisivo, tá? Então, se você comprou aqui 7.337, a maioria das pessoas sabe disso aqui, elas vão tentar vender ao preço mais próximo de 7.494 para embolsar um lucro de 1,5%. E aí o preço do ativo tenderá a cair, porque essas pessoas vão despejar, né? Elas vão começar a vender, ou seja, vai ter uma oferta maior, uma demanda menor, vai derrubar o preço, até que novamente a força compradora vai achar interessante comprar a 7.300 e vai empurrar o preço para cima. Ah, mas Augusto, pode romper para baixo? Sim, pode. Só que se você compra no suporte, você pode colocar stopzinhos curtos, ou seja, você pode comprar uma ordem de venda automática, caso dê tudo errado, e ele afundar e você não perder o seu patrimônio. Então os pivot points aqui que a gente vai utilizar, eu recomendo utilizar no máximo no gráfico de 1 hora, ok? Porque os gráficos mais curtos para fazer day trade, como por exemplo o gráfico de 5 minutos, eles são muito voláteis e extremamente caóticos, porque o preço ele não vai respeitar muito bem esses suportes e resistências do pivot point e você pode perder dinheiro com isso aqui. Mostra muitos sinais falsos também, então você não pode usar o pivot point unicamente, exclusivamente sozinho. Eu recomendaria ainda, além de usar o pivot point no diário, que no de 1 hora, caso você queira fazer um day trade, você utilizar retrações de Fibonacci, que eu ensino em outra aula, para você somar junto com os pivot points e tomar a melhor decisão possível para você comprar o ativo ao melhor preço possível, visando aí um swing trade, um lucro de swing trade de curto prazo. Vamos à prática, tá? Qual é a prática e qual é o tema de casa aí que eu vou pedir para vocês? Peguem o gráfico do Bitcoin, coloquem no gráfico diário e comecem a traçar suportes e resistências. Por quê? Mesmo que seja do preço antigo, não tem problema, ok? Tira o pivot point vamos deixar o pivot point aqui desativado, tá? E comece a ver aqui, ó, uma linha invisível, pegue aqui, ó, no Trade View, horizontal line, ou linha horizontal, e comece a traçar os suportes, ok? Comece a pegar os suportes mais fortes. Pegue o preço antigo, coloque o preço novo, você vai encontrar, então, os suportes mais importantes, os suportes mais fortes, certo? Faça isso várias vezes, identifique as resistências, os suportes, porque na aula avançada a gente vai explicar o quão é importante você saber identificar quais são as resistências e suportes mestres, tá? Quando eu faço análise para fazer swing trade, eu evito fazer um gráfico tão caótico, ok? De deixar muitas linhas, muitos desenhos, para não me perder, para não ficar tão confuso. Então eu geralmente pego, mesmo quando eu vou fazer day trade, eu pego e marco os principais suportes e resistências anteriores, ok? Então eu vou pegar aqui o teto ou a resistência mais forte e eu vou pegar o chão mais forte. Então aqui vocês viram que mesmo ele rompendo esse chão aqui, ele ainda tinha espaço para cair. E vejam que ele ainda teria aqui mais um chãozinho, ó, no 6.914 para cair um pouquinho mais. Então coloque aqui, ó, as principais suportes e resistências que ele vai enfrentar, ok? Os principais suportes e resistências. Pegue 4 linhas aqui e você trabalha mesmo no day trade com essas linhas aqui, porque daí você vai aqui no gráfico de 1 hora, as linhas vão estar bem traçadas, você vai conseguir identificar muito bem onde são os principais suportes, tá? E aqui você pode ver que ele teria um espaço aí para continuar subindo neste momento, caso ele não tenha um rompimento para baixo aqui do 7.354. Aí o que eu faria? Vamos dizer que eu fosse fazer agora um swing trade ou tentar fazer um day trade mais interessante. Vou colocar então aqui um gráfico de 15 minutos, ok? E vou tentar identificar agora os suportes e resistências secundários. Quais são os suportes e resistências secundários? Você pega então aqui com a ferramenta de desenho e você coloca então
os secundários. E muito bem, agora você tem aí uma projeção média de que se você comprar aqui, você vai estar com risco minimizado. Se você comprar aqui, você vai estar com risco mediano. E se você está comprando aqui, você está com risco muito elevado, porque ele pode bater aqui, romper e você ganhar dinheiro, mas ele também pode ficar aqui e voltar logo para baixo, né, porque seria aí uma resistência mais forte. Certo, pessoal? Então faça esse teste, faça esses treinos, identifique os suportes principais e resistências e veja essa dinâmica, veja a coisa acontecendo, porque você precisa testar para aprender e aprimorar a sua técnica de identificar os suportes e resistências. Ficou muito difícil fazer isso sozinho, coloca os pivot points, eles vão te ajudar aqui a localizar as melhores tetos, tá? O teto mais forte, então, é o mais alto, o mais arriscado, os intermediários, tá? E os suportes mais baixos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê, então, na próxima aula de análise técnica.